Olá, quinto ano, firmes e fortes, mais uma semana, muito bem. Graças a Deus, todos com saúde, que permanecermos assim, vamos orar a Deus, para Deus sempre estar nos protegendo, nos guiando, certo? E vamos começar. Preparados? Livro de matemática. Hoje é a nossa aula de matemática e geometria, né? Segundo dia da semana, terça-feira, mais persistentes e querendo sempre aprender mais e mais, não é isso? Muito bem, então vamos lá. Hoje, matemática, nós vamos falar sobre o arredondamento e o valor aproximado da multiplicação e da divisão. Ou seja, hoje a aula vai ser só sobre a multiplicação e a divisão dentro do arredondamento, tá certo? Vamos lá conhecer. Então aqui, ó, eu tenho cálculo. Lúcia quer comprar 3 blusas em uma loja no valor de R$29. Quanto ela gastará aproximadamente? Logo eu percebo que esse cálculo eu vou utilizar a multiplicação. A multiplicação e vamos fazer o arredondamento. Esse 29, que é o valor das blusas, né, o valor da blusa, nós vamos arredondar para o número mais próximo, que é 30. Logo, vamos multiplicar 3 blusas vezes 30, certo? 30 vezes 3. E fazer o cálculo. Vamos lá, ver quanto dá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Então, logo, quanto Lúcia gastará para comprar suas blusas? Lúcia gastará aproximadamente, porque nós fizemos o arredondamento, né, de 29 para 30, aproximadamente R$30 ou R$90, certo? Então, aqui, ó, aproximadamente Lúcia gastará R$90 nas compras das blusas. Mas lembre-se que a professora arredondou 29 para o 30, certo? Outro caso. O segundo caso, nós vamos falar sobre caneta. Cada caneta custa R$1,89. Lúcia comprou uma caixa com meia dúzia dessas canetas. E quanto será meia dúzia de canetas? Será 6, né? Dessas canetas. Quantos reais ela pagou pelas canetas? Então, nós vamos fazer o cálculo exato com esse valor. Depois, nós faremos o cálculo com o arredondamento, certo? Vou fazer as duas possibilidades. O cálculo real com o valor da caneta e depois eu faço o de arredondamento. Vamos lá. 1,89. Meia dúzia é 6. Vamos multiplicar. Vamos lá conhecer. Vamos lá, né? Fazer o cálculo. 6 vezes 9 dá igual a... Muito bem, 54. Coloco o 4 e vai 5. 6 vezes 8 é igual a 48. Só que eu tenho que adicionar mais 5, que dá igual a 53. Coloco o 3 e vai 5. E 6 vezes 1? Exatamente, gente, igual a 6. Só que eu tenho que adicionar com esse 6 mais 5. Então, vai ficar 6 mais 5 é igual a 11. Então, nós podemos observar que as canetas no valor de R$1,89, né? Meia dúzia, que são 6, vão sair o total de
R$ 11,34 para a Lúcia. Agora vamos ver como vai ficar esse resultado fazendo o arredondamento. Esse arredondamento, né, de 1,89, eu vou arredondar ele para frente, certo? Em vez de 1,89, vai ficar R$ 2,00. R$ 2,00. E vou multiplicar esse pelo mesmo, pela meia dúzia. Então, vamos lá. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0, gente, muito bem. E 6 vezes 2 é igual a 12. Então, olha a diferença. Com um arredondamento, né, a Lúcia vai gastar aproximadamente R$ 12,00. Já no valor real, ela vai gastar R$ 11,34. Então, essa é a diferença que eu quero mostrar para vocês, né? Quando nós arredondamos e quando fizemos no valor real, certo? Aqui é o arredondamento no valor aproximado da multiplicação. Agora, vamos conhecer e entender como dar esse valor arredondado na divisão. Então, vamos ver na divisão, né? Primeiro, situação, problema. Comprei 5 esmaltes e paguei R$ 19,00 por eles. Quanto custou cada esmalte? Então, eu vou agora trabalhar com a divisão. Vamos lá, fazer o cálculo. Só que ele está pedindo para mim trabalhar no valor aproximado. Então, quem é mais próximo do 19 é o 20. Logo, esse 19 vai se transformar em um 20. E vou fazer a divisão. 19 dividido por 5 vai ser aproximado a quanto? Quanto é 4 vezes 5? Igual a 20. Logo, vai ser igual a 4. Então, quanto custou cada esmalte? Aí eu coloco a resposta. Custou R$ 4,00 cada, certo? Custou R$ 4,00 cada, certo? Isso aqui é aproximadamente, porque eu fiz o arredondamento para poder chegar até esse cálculo. Agora, outra observação de situação problema com divisão. Gustavo comprou uma bicicleta no valor de R$ 806,00. R$ 806,00. Em 8 prestações fixas. Quanto foi o valor aproximado de cada prestação? Então, eu vou utilizar a divisão. E vou utilizar o cálculo aproximado. Só que em vez de eu ir para frente, eu vou voltar. Em vez de eu ir para mais, eu vou para menos. E vou arredondar esse número para 800. 800 dividido por 8. Quanto é? Faço assim. Elimino os 2 zeros. E quando eu eliminar, eu trago logo ele bem pra cá. Certo? 8 dividido por 8 vai ser igual a 1. 8 vezes 1, 8. E vai dar igual a 0. Posso fazer dessa forma? Pode. Depois é só acrescentar. Ó. Certo? E aqui, qual o valor que deu? Deu igual a 100. Por quê? 100 vezes 8 é igual a 800. E 800 menos 800 é igual a 00. Logo, o valor aproximado que Gustavo vai pagar é de R$ 100 em cada prestação.
Logo a resposta ficará assim: pagará R$ 100, R$ 100 em cada prestação, certo? Para exercitar, para desenvolver mais, só fazer as situações, problemas que tem no nosso livro de matemática para aprimorar o conhecimento. Agora nós vamos para a aula de geometria, certo? Geometria, grandezas e medidas. E vamos conhecer a unidade das grandezas e medidas, bom? Que é o litro, em forma de L, que é o símbolo, tá bom? Vamos lá, conhecer. E dentro das grandezas e medidas, nós vamos estudar medidas de capacidade e volume. Exatamente. E esse volume vai estar bem representado, essa capacidade, pela unidade padrão, certo? A unidade padrão, que é o L, litro, certo? Então, o L aqui, ele é a unidade padrão. Deixa eu colocar aqui. Unidade padrão, certo? A unidade padrão. E ele é bem presente no nosso dia a dia, certo? Como aqui vocês podem observar, né? A imagem, certo? Do que? Dos recipientes, né? Dos recipientes com água. Nós temos vários tipos de recipiente e cada um tem a sua medição, certo? A sua medição, que é o volume, a capacidade que tem em cada recipiente. Mas antes de chegarmos lá no recipiente, vamos falar sobre as unidades, né? Para medirmos os litros maiores e os litros menores, certo? E nós classificamos eles como múltiplo e submúltiplo. Vamos fazer a leitura da tabela. Medidas de capacidade e volume, e nela estão o quê? As unidades, cada uma com o seu nome. Eu vou falar agora para vocês como é o nome de cada um. KL quer dizer quilolitro. HL quer dizer hectolitro. DAL, decalitro. O L é o litro, né? Porque ela é a unidade maior, a unidade padrão dessas medidas. DL, decilitro. CL, centilitro. E o ML, mililitro. Aprenderam? Muito bem. E essa tabela nós dividimos elas em múltiplo e submúltiplo. Vamos conhecer. Então, eu vou agora classificar quais são os submúltiplos e colocar com o seu valor. Depois, os primeiros múltiplos, depois os submúltiplos. Vamos lá. O KL, ele vai ser um submúltiplo. O LH vai ser um submúltiplo. E o DAL vai ser o submúltiplo. Então, nós temos quilolitro, hectolitro, decalitro, vão ser os múltiplos das medidas de capacidade, cada um com o seu valor. Aqui vai ser igual a 1000. Aqui o valor vai ser 100. E esse vai ser 10, certo? A medida padrão, que é o litro, o valor dele vai ser 1, certo? Agora nós vamos conhecer o submúltiplo junto com os seus valores. Submúltiplos DL, CL, ML,
certo? E esse DL é o quê? Decilitro. O CL significa o quê? Centilitro. E o ML, milímetro, tá? Agora, o valor. Claro que nós vamos observar que eles têm um valor, ó, contrário daqui, tá? Então, aqui vai ser, ó, 0,001. Aqui eu vou ter 0,01. E aqui 0,1. Certo? Lembrando que nós aprendemos que quando fosse o cálculo de uma casa para outra, né? Frente, andando, né? Sempre indo para frente. Então, eu vou ter que multiplicar. Por exemplo, se eu pedir para vocês transformar as unidades, né, de capacidade, o que vocês vão fazer? Se eu tenho 1 KL, né, 1 quilolitro, e eu quero que vocês transformem em hectolitro. Como vai ficar esse cálculo? É só você ir para frente, sabendo que cada casinha dessa, quando eu vou para frente, eu tenho que multiplicar por 10, certo? Quando eu estou indo para a direita, eu vou multiplicar por 10, certo? Então, 1 quilolitro em hectolitro vai dar quanto? Se eu vim para cá, vamos fazer aqui na tabela. Ó, eu saí daqui, ó. Vou botar a vírgula aqui. Eu tenho que vir bem pra cá. Quanto vai dar? Eu só adiciono um 0 para chegar até lá. Porque as casinhas que não tem o número para chegar até lá, eu posso adicionar um 0, certo? Então, vai dar 10 hectolitros. Bem simples a transformação, certo? E se eu for para a direita, eu vou multiplicando. Se eu venho para a esquerda, eu vou dividir, certo? Lembrando que se eu vim do mililitro, centilitro, para transformar em hectolitro, eu vou dividir, certo? Nessa transformação. Tabela explicada, vamos conhecer mais um pouco. Por exemplo, para medirmos algumas coisas grandes, né, recipientes maiores, nós usamos os múltiplos, tá? Quilômetro, hectômetro e decâmetro. Já para medir, né, a quantidade de líquidos menores, nós usamos os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro, tá certo? São pequenas dicas, mas com bem específico que você vai precisar para desenvolver a atividade de matemática. E alguns exemplos de medidas de capacidade, como eu coloquei, são as garrafas com recipiente com água, suco, refrigerante, os copos, as jarras, certo? Cada um você vai ter o líquido, a capacidade, o volume que tem no recipiente diferente. Por exemplo, aqui nós observamos que é um garrafão com água, porém ele é mais robusto, né? Então é aqueles garrafões do nosso dia a dia que nós compramos para tomar, para colocar no gelado, né? Então é um garrafão de 5 litros. Já aqui eu tenho uma garrafa de quanto litro? De 3 litros. Ó, e vai diferenciando cada um, certo? Então, são recipientes que nós temos em nossa casa e nós podemos fazer alguns cálculos para verificar esse volume, o quanto tem de volume. O exemplo é a caixa d'água, né? O balde que você armazena água na sua casa, na cozinha, a caixa sanitária,
Também ele é um recipiente que acumula, que tem o seu volume de água. Então são exemplos. A garrafa que você coloca na geladeira com água, o copo que você toma água, todos eles têm a capacidade correta que vai receber, certo? Então, desenvolva as atividades no livro de matemática, dê mais uma lida para aprimorar mais o conhecimento, pratique a tabela no caderno para você aprender a pronúncia de cada símbolo, né, de cada medida, o valor e a desenvolver a tabela, certo? Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!